Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Bom, primeira pergunta, doutora. Essa é muito interessante. Essa daqui eu escuto de uma atleta nossa, né? Que até uma brincadeira sadia que fazem lá no Ultra Loucos do ABC, né? Ela já tem 70 anos e aí sempre que a gente pergunta pra ela assim, mas por que você não faz Ultra? Ela fala assim, não, eu não faço Ultra porque a cara cai, né? Ah, Aí tem isso, né? A ultramaratona, ela envelhece mais rápido ou não? então, aí eu vou te rebater duas perguntas. Qual é o tipo de envelhecimento que a gente está vendo no Ultra? É um envelhecimento estético ou é um envelhecimento genético? Uhum. Né? O que nós chamamos de envelhecimento? Então, na verdade, quando a gente fala em envelhecimento, a primeira coisa é quando você olha para uma pessoa, para um atleta, aí vamos supor que ele esteja todo enrugadinho, todo você fala assim, nossa, esse atleta envelheceu, ele está correndo tanto que ele está ficando velho, né? Nossa, olha a cara de acabado, né? Aí, o que você está vendo? Você está vendo o que a gente chama de ectoscopia. Você está vendo aquele conteúdo estético e físico do atleta, tá? Então, esse envelhecimento, principalmente na ultramaratona, que a gente tem uma alta exposição aí ao calor, aos raios ultravioletas, né? Raios UVA, UVB, vento forte, poeira, ou seja, você tem uma agressão do ambiente, tá? Então, esse é um tipo de envelhecimento relacionado ao ambiente. O outro tipo de envelhecimento que às vezes a gente percebe, a grande maioria dos atletas que fazem ultramaratona, eles têm um treinamento extenuante, muitas vezes, é um treinamento de resistência, tá? No treinamento de resistência, a gente acaba perdendo muita gordura. E a primeira coisa que vai embora é o que a gente chama, são as bochechas, né? A gordura de Bichat. Então, e aí você tem aquele aspecto de rosto mais envelhecido, do rosto mais fininho, né? E isso é um aspecto de envelhecimento. Agora, vamos falar... Então, aí você diz assim, pô, mas como é que pode fazer isso? Então, vamos lá. Se você é um cara que se protege, coloca protetor solar, usa roupa tecnológica contra raios UVA, UVB, usa aqueles bonés legionários, você está todo protegido, né? No teu treinamento, você dosa o padrão de treinamento, então você só vai realmente ter um caráter mais extenuante quando você chegar na prova. Então, você já minimiza esses efeitos do envelhecimento estético, tá? Aí vamos falar do envelhecimento propriamente dito. Quando a gente treina para ultramaratona, quando se faz provas de ultramaratonas, nós dizemos que a gente faz um componente oxidativo, que é um componente de muita liberação de radicais de oxigênio, tá? Então, existe um componente oxidativo e existe um componente, como o nosso corpo é muito sábio, existe um componente antioxidativo, que vai bloquear esses radicais de oxigênio, que são lesivos aí às células, são lesivos aos componentes do nosso corpo. Por quê? Porque a gente exige muito, principalmente da respiração. E quanto mais você exige da respiração, mais componentes oxidativos você tem. Então, há um balanço, há um equilíbrio, uma tentativa o tempo inteiro de balanço entre o que oxida e o que antioxida. Tá? Como é que a gente vai fazer esse balanço? Esse balanço é feito pela forma que se treina
pela forma que se nutre esse organismo. Quando eu falo em nutrição, é uma nutrição geral, é um apanhado geral, desde o cuidado aos hormônios, desde o cuidado à hidratação, cuidado com o sono, cuidado com o que a gente chama de efeitos anti-age, anti-envelhecimento. E aí você vai me dizer assim, pô, Maria, como é que eu controlo isso? Existem, né? Aí vai existir dentro da nutrologia, dentro da biologia molecular, o que a gente chama de biomarcadores do envelhecimento, tá? Então você sabe quando você está envelhecendo e quando você não está. Mas o que dizem os trabalhos aí? A corrida envelhece, o treinamento de endurance, as provas de endurance, e aí eu não estou me referindo só à ultramaratona, nós temos ao triatlon, ao Ironman, ou seja, qualquer atividade física que tem uma alta exigência do corpo, né? O que os trabalhos mostram, Felipe? Todo mundo aqui já ouviu falar em cromossoma, né? Uhum. Né? O cromossoma, ele tem aquela coisinha assim, que parece uma perninha, não tem? Uhum. Sim. Então, lá no finalzinho dessas perninhas, nós temos um segmento chamado telômero. Então, imaginem vocês, assim, eu arrumei um jeitinho de explicar bem fácil. Imaginem vocês um cadarço de um tênis, tá? O cadarço do tênis, ele não tem aquelas pontinhas plásticas que é para o cadarço não virar um fiapo só? Sim. Não é? Então, com o tempo, o que acontece com aqueles fiapos? Com aquele plástico? Ele vai perdendo a sua capacidade, mas ele demora, que ele é feito de material resistente. O telômero é um material resistente. Esse telômero que tem lá na ponta do cromossomo, ele é que vai sustentar o cromossoma para que esse DNA se replique, porque a gente o tempo inteiro está quebrando isso. O tempo inteiro a gente está perdendo pele, o tempo inteiro a gente está perdendo célula. O nosso corpo começa a envelhecer no dia que a gente nasce, né? Então, a gente está perdendo essas coisas e a gente tem que se reconstruir. Esse telômero, ele é como se fosse um guardião. Ele guarda esse espaço para que o cromossomo não se perca. Uhum. O dia que essa pontinha desse cadarço se rompe, e aí começa o processo de envelhecimento de determinada região. E o que se viu? Quando se comparou, eles fizeram um estudo comparativo de telômeros, de não atletas com atletas, e principalmente atletas que têm um alto nível de rendimento, os telômeros são mais íntegros, mesmo nas pessoas mais velhas, naqueles que praticam atividade física, e mesmo atividade física mais extenuantes. Então, a pergunta atividade física envelhece? Não, atividade física provoca um fenômeno que a gente chama de anti-age, anti-envelhecimento. Então, do ponto de vista genético, do ponto de vista anti-age, o exercício é bom para que a gente tenha uma longevidade, tá? Então, a gente fica aí entre, não vou nadar porque vai cair minha cara, né? Vou ficar, meu Deus, eu estou perdendo colágeno, né? As pessoas têm isso. Então, assim, o que se perde? Obviamente, existem situações onde tudo isso a gente tem que ser mais vigiado. Por exemplo, nos adolescentes, nos idosos, nas mulheres com climatério, nas mulheres menopausadas, né? Nos homens, depois que começam a decair níveis de testosterona. Então, são processos que podem estar se acelerando. E aí é onde a gente tem que começar a usar os recursos anti-aging aí para proteger esse envelhecimento genético, vamos dizer assim, para proteger mais essas células que estão mais expostas ao sistema de envelhecimento. Beleza? Perfeito, muito bem explicado. Então, falar para Dora, né, atleta aí da minha equipe, pode fazer ultramaratona, tá liberado, que é anti-envelhecimento. Ô, Dora, o negócio é o seguinte, Dora, coloca aí um bom protetor solar, um protetor solar esportivo que não sai aí com suor, tem que ficar repetindo, leva lá na mochilinha, né?
E roupa tecnológica. Então, hoje, correr com manga comprida é importante. Passar protetor solar nas mãos é importante. Pessoal que corre de bermuda, né? Que fica aquela marca, né? Uma marca sagrada dos ultramaratonistas, né? Que metade da perna é preta, metade é branca, né? Então, assim, é ideal correr com uma calça que tenha proteção VA ou VB, é o correto, tá? Porque tudo isso é exposição. A exposição, ela não é só no rosto. A exposição, ela é integral, né? Principalmente nos conceitos que a gente tem nas pessoas mais arianas, mas também nas pessoas com mais melanina, isso acontece da mesma forma. Então, a proteção, ela deve ser tanto para as pessoas brancas quanto para as pessoas pretas, tá? Perfeito. Mas isso aí, esteticamente, então seria as intempéries aí do tempo, né? As intempéries do tempo, e que a gente está muito exposto, que às vezes a gente passa o quê? 50 horas, 60 horas, né? Exposto ali a tudo. Sim. Então, está exposto à radiação. Por exemplo, você vai para uma prova que nem a Cassino. A Cassino tem um nível elevadíssimo de radiação, mesmo quando está nublado. Entendeu? Então, você tem que estar sempre preparado para isso, porque você vai ter um envelhecimento estético aí e vai ter, se você está trabalhando com o anti-envelhecimento genético, você tem que trabalhar também contra o envelhecimento estético, por quê? Principalmente por causa de câncer de pele, né? E das lesões provocadas aí pelos agentes físico-químicos, né? Perfeito. Então é aquele tipo de coisa que, assim, às vezes a gente acaba negligenciando, né? Eu mesmo, às vezes, saio pra treinar aqui, não passo protetor, depois chego com a cara toda vermelha aqui em casa. Não, exatamente. Então, isso, imagina quantos treinos você não faz durante a semana, durante o mês. É uma exposição maciça, né? Sim. Entendeu? Eu tô te achando mais velhinho, Felipe. Acho que é o estilo novo aqui.